Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um episódio do Maranators Podcast. Estou aqui do meu lado aqui, o meu parceiro de jornada, Bruno Bianchi. Fala, Brunão, beleza? Como é que você tá? Fala, Doglão. Feliz mais uma vez por estar aqui. E quero começar o podcast de um jeito diferente hoje. Olha aí, manda bala. Eu quero começar falando para você, jovem que nos acompanha, pelo amor de Cristo Jesus, compartilhe esse podcast com seus amigos. Compartilha. Comenta aí embaixo no podcast, porque quanto mais engajamento, mais o YouTube entende que nós temos importância na vida das pessoas. Então, se você quer pregar o evangelho junto com a gente, compartilhe com seus amigos, pegue lá nos status, nos stories, coloca lá para a gente poder avançar com o reino o mais rápido possível. Amém, Deus seja louvado. E assim, nós estamos aqui recebendo hoje um convidado para lá de especial, um amigo, um parceiro aí, Pastor Fernando Flores. Uma alegria estar aqui, Dogão, Bruno, muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho e vai ser bênção o nosso bate-papo hoje. Show de bola. Pastor Fernando Flores, ele começou lá em Campinas, né, Fernando? Isso, comecei o ministério em Campinas em 2014. 2014, me lembro, Distrito Santo Antônio. Santo Antônio. Quer foi o mandar um abraço primeiro para essa distrito. galera aí? Mas com certeza, cara. Quero mandar um abraço aí para meus amados irmãos e irmãs lá do distrito do Santo Antônio, Jardim Santo Antônio, ali próximo ao aeroporto de Viracopos. Foi uma experiência fantástica estar ali. Um grande abraço para vocês. Depois você passou para o Samambaia, dividiu o distrito, né? Exatamente. Na verdade foi assim, né? Dividiu o Jardim Aeroporto. Do Jardim Aeroporto saiu Santo Antônio. Aí eu assumi e fiquei 3 anos. Aí o Jardim dos Oliveiras, que era outro distrito, dividiu de novo. E aí eu fiquei com o novo distrito, Jardim Samambaia. Tem que é um pastor de divisão, né? Onde está ele Divide Não, águas. não, não. A divisão acontece antes de eu chegar. É divisão ou multiplicação? Só para a gente deixar claro aqui. É multiplicação. Amém, então. Multiplicação. Eu chego para ajudar a consolidar o distrito que está bem, começando. Muito Isso bem. aí. Daí você vai para Itararé, né? Distrito de Santa Exatamente. Terezinha, salvo me engano. Isso, eu estava 2 anos no distrito do Samambaia, aí recebi um chamado para ir para Santa Terezinha, em Itararé. Que top. E aí mudou até dessa associação, né? Exatamente, eu estava na Associação Paulista Central, a APAC, né? E aí mudei para a APSO, para nossa APSO. E A melhor associação do estado de São Paulo. Melhor associação Disparado. da UCB. Diga-se de passagem, né? a que sua fique- bênção. Que fique registrado. isso aí. Registrado. E hoje o pastor Fernando é pastor em qual distrito, pastor Fernando? Hoje eu estou pastoreando o distrito do Cerrado, na cidade de Sorocaba. É meu 3º ano ali, né? Está sendo uma experiência fantástica também estar ali com os irmãos do Cerrado. Que legal, cara. Então, o Fernandinho é o seguinte, o Maranitas Podcast, ele surgiu no nosso coração, Bruno Reis, Bruno Bianchi, eu, com o intuito de falar o coração do jovem, motivá-lo a cumprir a missão, porque nós olhamos para as profecias e a gente vê o quão próximo nós estamos da volta de Jesus. E ao mesmo tempo nos preocupa, porque se há um momento que nós temos ferramentas, como por exemplo, é isso aqui que a gente está fazendo agora, para alcançar pessoas para Cristo, de certa forma a gente vê, né, a igreja apática, o jovem apático. Então a ideia é alcançar, falar o coração desse jovem. Por isso surgiu o Maranata esse podcast. E aqui a gente quer também conhecer os convidados, saber a origem. Eu queria que você falasse um pouco. Você é natural de onde? Onde você nasceu, sua família? Conta um pouco sobre você aí, Fernandinho. Cara, é o seguinte, por onde eu vou, o pessoal acha que eu vim do Nordeste, né? Eu creio. Então, Você é chata, não, né? eu costumo dizer o seguinte, né? Que no RG é Minas, mas o design É. é do Nordeste. Eita. Eu sou nascido numa grande cidade de Minas Gerais, chamada Minas Gerais. Mantena. 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 Fica em que região de Minas? É região leste de Minas. Leste. Leste de Minas, faz divisa com o Espírito Santo. Hum, A cidade conhecida mais próxima é a cidade do pastor Dogão aí, Governador Valadares. Terra que manda leite, mel e queijo. Exatamente. Então, eu sou nascido em Mantena, nasci lá em 82. E meu pai alternava muito entre Minas e Espírito Santo. Nós somos em 4 filhos, né? Então, minha irmã mais velha nasceu no Espírito Santo, eu nasci em Minas, a minha irmã abaixo de mim nasceu no Espírito Santo e o meu irmão caçula nasceu em Minas. Ele tá perto da divisa ali também. Exatamente, exatamente. Então, meu pai mudava muito, então eu nasci em Minas, e aí definitivamente eu me mudei para o Espírito Santo. Meu pai faleceu em 93
né? Agosto de 93, 11 anos o senhor tinha. tinha 11 anos de idade, quando meu pai faleceu. É, e aí minha mãe decidiu mudar para o Espírito Santo, né? Uma região maior, para a gente poder ter mais oportunidade de estudar, trabalhar e tudo mais. Então eu me mudei para o Espírito Santo aos 12 anos e morei lá até 2010, até vir para o colégio, para o NASP, para fazer teologia. E a igreja lá em Mantena, a igreja adventista, é muito forte lá? Como que é o cenário adventista naquela região ali, Fernando? Eu sei que o Espírito Santo é muito forte, né? Sim. Historicamente, tem a colonização ajudou muito isso, mas isso também abrange ali aquela região? Na minha cidade, hoje são 3 igrejas. 3 igrejas, salvo engano, 3 igrejas, né? Quando eu morava lá ainda, isso até 93, 94, eram duas, Central, a do Centro e Vila Nova. Hoje tem do Santos Prates. Então, assim, a igreja é tradicional na minha cidade, né, em Mantena, mas Minas tem uma característica diferente. Minas é muito grande, né, e é desafiadora para pregação adventista. Mas tem uma boa presença adventista na minha cidade. Eu costumo dizer que Minas é a África do Brasil, né? Porque é a janela 1040 que a gente tem. É, Porque são muitos municípios, são quase 1000 municípios, E não é perto um do outro, né? e menos da metade é alcançado pela igreja, né? Tem um território vasto, muitas cidades, muitos povoados, né? sim. Então é de fato um grande desafio, né? É desafiador. E pastorzão, eu gosto muito de ouvir histórias de pastores e como começou e tal. Eu já conheci um pouquinho aqui a história do pastor Douglas. E o senhor, como o senhor começou na igreja adventista? É nascido de berço na igreja? Tem uma história aí de conversão? Como que foi a tua história de conversão da igreja adventista? Cara, quando eu nasci, meus pais já eram da igreja. Nessas idas e vindas, né, de Minas para o Espírito Santo, meus pais acabaram conhecendo a mensagem adventista, né, e aí vieram para a igreja e eu já nasço nesse contexto, né, então eu sou adventista desde o nascimento. Eh, com relação à minha conversão, aí vai acontecer um pouco mais tarde. O meu encontro com Cristo vai acontecer pouco antes de eu vir para o colégio para fazer teologia. Eu devia estar aí com em torno de 25 para 26 anos, quando isso acontece, o meu processo de conversão, né? Foi ali no ano de 2008, 2009. Aí eu tenho um encontro real com Cristo. É interessante porque eu comecei a ler a Bíblia muito cedo. Meu pai chegou para mim um dia, eu estava com 7 anos de idade, e falou: "Ó, você vai ler as histórias da Bíblia." A primeira história que eu li é a história de José, né? Que a gente chama de José do Egito, embora tudo que ele não era, era do Egito, né? Era. É, a primeira história foi a de José. Me apaixonei pela história de José e depois fui para a história de Moisés. Então eu comecei a ler a Bíblia muito cedo. Meu primeiro ano bíblico eu tinha 15 anos de idade, né? O senhor foi desbravador ou não? Eu fui pouco tempo Pouco desbravador, tempo. por causa da idade, né? Porque assim, ó, minha mãe muda para o Espírito Santo e minha mãe se afasta da igreja. Eu estava com 12 anos, minha mãe se afastou da igreja. Então, ó, órfão de pai, minha mãe se afastou da igreja. E eu frequentei a igreja, né? Continuar frequentando, ia esporadicamente, né? E tudo mais, mas não me envolvi na igreja assim, como um adolescente. Aí a gente vai ter uma experiência. Deus é tremendo, né? Quando a gente olha o passado, a gente vê como Deus conduz tudo. Nós morávamos em Cariacica, na região da Grande Vitória, morávamos em um bairro e decidimos mudar para outro bairro. Nesse outro bairro, o bairro chamado Santo André, né, eu comecei a frequentar a igreja de lá. E aí tinha um professor dos adolescentes que envolvia os adolescentes no trabalho da igreja. E aí eu comecei a pregar na igreja e tudo mais. Eu morei pouco tempo nesse bairro. Depois voltei para o antigo bairro onde eu morava. E aí eu começo a frequentar a igreja mais de perto. Nesse contexto eu vou ser desbravador, né? Mas por pouco tempo, porque eu já estava aí na idade dos 15 anos, então acabei não sendo muito tempo. Mas foi bem legal. Participei de Campuri. Meu primeiro Campuri foi em São Mateus. Foi o 11º Campuri da Associação Espírito Santense, o Brilho da Conquista. Olha, a memória é boa, hein? Olha, em Cara, 2000 marcou. 1990. Não, foi 2000. Foi por volta do ano 2000 ali, entre 99 e 2000. Legal. Deixa eu fazer um recorte aqui do que você falou, que eu achei interessante aqui para a nossa temática, é o fato desse líder aí, o diretor dos adolescentes, dar oportunidade, né?
Porque olha só, ele garimpou um talento. Márcio, cara, o nome dele era Márcio. Isso aí foi um divisor de águas, cara. Né? Por isso hoje eu tenho muito apreço pelos adolescentes da igreja. Né? É um público desafiador, né? Adolescente, né? Sim, adolescente é desafiador. Estou me preparando, né? Eu tenho 2 meninas, uma já está com 11 anos. Tá chegando. Tá chegando a hora. Já comprou a carabina, não? Rapaz, ó, por enquanto estamos na oração. Não vamos falar mal de adolescente, não, senão os adolescentes vão parar de assistir a gente aqui. verdade. Então, vamos Não, falar não, bem. Não, mas ó, não estamos falando mal. É desafiador, né? Por causa da questão da linguagem e tudo mais. Mas assim, esse professor fez muita diferença. O Márcio foi assim sensacional. Então me colocou para pregar na igreja, entendeu? Com todas aquelas histórias de adolescente começando a pregar, nervosismo, exatamente, limitações. Eu penso nos primeiros sermões que eu apresentei na igreja, eu falo, rapaz, pela graça de Deus mesmo, Tomara né? que o Espírito Santo tenha transformado, né? Exatamente, o Espírito Santo traduziu ali a mensagem. Mas é muito importante isso aí, um professor que deu essa oportunidade. Até porque a gente está vivendo esse momento, a gente vai falar isso mais para frente, mas como você tocou nesse ponto aí, é que a gente está tendo essa crise, né, geracional. Falar, comunicar com esse público, como você falou, não é fácil, é difícil alcançar. E o jovem, adolescente, ele está vivendo um momento de protagonismo, Uhum. porque ele está nessa transição ali da infância para a fase adulta. E eu creio que assim que você envolver, né, você dar oportunidade, é de fato garimpar talento e você vai estar também colocando no coração dele que ele está participando. Porque talvez a coisa mais frustrante para o jovem, para o adolescente, seja fazer parte, mas não participar, né? Então eu queria que você falasse um pouco assim na sua opinião, se isso nos falta nos dias de hoje, se a gente poderia pegar exemplo do Márcio e aplicar na nossa realidade hoje. Como que você vê isso aí? Cara, antes da gente avançar, são duas coisas determinantes, né? Eu considero bastante importante isso. A questão do Márcio, né? Que me trouxe, não só eu, mas vários adolescentes, todos tinham oportunidade, né? Naquela época ainda se passava a carta missionária, cantava, pregava, né? Então, ele envolvia toda a classe de adolescentes. É fundamental dar oportunidade para os adolescentes. Nós precisamos cuidar, porque à medida que nós vamos amadurecendo, né, tanto em termos de idade quanto de igreja, a gente vai perdendo um pouco a paciência com quem está começando. E às vezes a gente quer cobrar de um adolescente que ofereça, que entregue o mesmo que uma pessoa que está há mais tempo. O espiritual da mesma forma. Exatamente. Então, não dá, né? Mas precisamos envolvê-los. Quanto mais eles fazem parte, melhor para eles. E para a igreja também. Para a igreja também. Então, muito importante isso, né? Fazer esse processo. E a igreja tem crescido muito nesse aspecto, né? Um olhar mais carinhoso para as novas gerações e tudo mais. Uma outra coisa dessa época da minha vida, que eu considero importante, eu disse que a minha conversão vai acontecer tardiamente, né? Pensando em alguém que nasceu na igreja, mas o fato de ter nascido na igreja foi fundamental. Porque, veja, eu estava morando numa região metropolitana, Cariacica é uma cidade aí com quase 500 mil habitantes, morava na periferia dessa cidade, minha mãe afastada da igreja, mas eu continuei. E, sem dúvida, isso foi graças ao fato de ter nascido nesse contexto, né? Então, às vezes, a gente está falando para jovem, né? Às vezes o jovem fica se questionando, né? Será que eu estou na igreja porque eu quero ou é por causa dos meus pais? Vale a pena continuar. Em algum momento, Cristo vai chegar no coração. Foi assim que aconteceu comigo. Eu estava fazendo, a igreja lançou ali no final da década de 90, início dos anos 2000, um seminário de enriquecimento espiritual, às 40 madrugadas. E eu estava fazendo o meu primeiro seminário de enriquecimento espiritual. E aí, logo no início do seminário, contava a história do pastor Morris Vanden, das lutas que ele tinha, e falava de Nicodemos. Eu lembro, era um domingo, minha esposa estava deitada no canto da cama e eu deitado ali do lado da beirada da cama, fazendo. Quando eu li a história do pastor Morris Vanden e a abordagem dele sobre Nicodemos, cara, eu comecei a chorar, 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 e de maneira incontrolável, porque naquele dia eu entendi que eu era salvo pela graça.
Isso fez muita diferença. Então eu nasço na igreja, mas eu vou me converter ali com os 25, 26 anos. Ter um encontro com Cristo, né? Sabe que muito me pega? Eu nasci na igreja, eu também estava falando com um jovem uma vez que nasceu na igreja. E ele ficou muito, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas ele ficou frustrado, porque esse jovem falou para mim assim, né? Eu não tenho uma história de conversão de pessoa que veio do mundo e se converteu e foi uma história maravilhosa, que bebia e parou de beber, que matava e parava de matar e tal. E aí eu falei para ela assim, né? A sua bênção é você ter permanecido na igreja desde quando você nasceu, né? Não precisa passar de uma história de conversão desse pique das galáxias para fazer um contato pessoal com Deus, né? Então, isso foi com o senhor que aconteceu, né? O senhor teve seu encontro, mas a bênção não é que você foi transformado, é que o senhor se manteve, mesmo nessa circunstância aí de periferia, de coisas e tal, envolvendo o senhor na história, o senhor se permaneceu na igreja, isso é extremamente importante, né? Sim, veja, nesse período, né, ali antes dos 15 anos, eu trabalhei em bar, e no bar, as pessoas. Teve um conhecido meu, chegou e me ofereceu. Na época não era pino ainda, era um saquinho de plástico, me ofereceu cocaína. Eu tive acesso à bebida alcoólica. Então, assim, Foi exposto, né? exposto na escola, meus colegas usavam drogas, iam armado para a escola. Então, eu vivi nesse contexto. Tinha uma experiência com Cristo pessoal? Não, não tinha. Eu li a Bíblia, fazia ano bíblico todo ano e tal. Não tinha essa experiência que eu acabei de mencionar. Mas isso foi uma proteção para mim. É Foi isso. uma proteção. Então vale a pena, cara. E me diz uma coisa, Fernandinho, como que surgiu, dentro desse contexto aí, o chamado para o ministério? Como que foi aquele momento que você tem para você que foi, assim, momento da virada ali, que você sentiu de fato o chamado de Deus? Cara, é o seguinte, quando minha mãe estava grávida de mim, lá no interior de Olha, Minas, ela conta isso para mim, né? Óbvio, né? É, sem saber, né? faz todo sentido. Pois é, né? Meu pai, ele trabalhava na roça nessa época, e aí ele chega em casa e deita no colo da minha mãe. Deita, minha mãe barriguda, né? Eu nasci com quase 4 quilos. E minha mãe é muito baixinha, né? Minha mãe tem pouco mais de 1,50 m, então imagina, né? O tamanho da barriga. Meu pai deita no colo dela e eu dou uma mexida. E aí meu pai, ó, o moleque tá me chutando. Não tinha ultrassom, né? 1982, interior de Minas, não tinha ultrassom. Ó, o moleque tá me chutando. Aí minha mãe falou, mas como é que você sabe que é um moleque? Ele falou, eu não sei. Mas se for, eu dedico ele para ser um ministro, um pastor da igreja adventista. Que Olha lindo, só. cara. Então eu nasci com isso, né? Eu trabalhava, eu me lembro, logo que meu pai faleceu, eu fui trabalhar de office boy e aí eu fui na Caixa Econômica. Aí um atendente falou: "E aí, o que que você vai ser quando crescer?" e tal. Eu falei: "Vou ser pastor", Já nasceu né? com. Então eu já tinha essa ideia, né? Isso eu tinha 11 anos. Eu vou me envolver com a igreja lá pelos 15 anos, né? Mas assim, de maneira mais firme. E eu tinha muita proximidade com um ancião da igreja. Até hoje a gente é amigo, né? E eu lembro na época que ele conversou: olha, porque embora eu tivesse nascido com essa questão de ser pastor, eu não fazia ideia de qual era o caminho. E aí falou: "Ó, você vai precisar mudar daqui do Espírito Santo, fazer faculdade. Tem a questão de ser chamado, né? Porque você faz a faculdade de teologia e a igreja precisa convidar você para trabalhar como pastor. Não é garantia. Fez teologia, virou pastor adventista, né? E aí, 15 para 16 anos, eu dei uma esfriada na adolescência. Ali, falei: poxa, foi uma coisa que Sempre quis. meu pai quis, né? Mas foi um compromisso dele, né? Não foi algo que partiu de mim. E aí, então, com 16 anos, esse sonho vai esfriar. O sonho de fazer teologia. Eu me tornei ancião, né? Líder de igreja muito cedo, com 16 anos. 1998, eu me tornei ancião, né? E aí, trabalhei na igreja 10 anos. Aí fui ser mecânico automotivo, fiz faculdade. Eu estava fazendo faculdade de administração, né? Eu comecei a faculdade de administração em 2006. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu tive esse processo de experiência com Deus, né? Da minha conversão. Exatamente, o meu processo de encontro com Deus aí nessa faixa, né? De 25 para 26 anos. E estava no terceiro ano já da faculdade de administração e eu fui pregar. Eu era ancião
né, fui pregar na igreja sede do meu distrito, a Igreja de Jardim América. Essa data até dá para eu ter. Eu tenho que pesquisar lá. Por quê? Porque eu chego na igreja, a irmã Simone está fazendo a recepção. E domingo à noite, estava chovendo, e a irmã Simone tem um filho, chama Rodolfo. Ele é diretor do Colégio Adventista de Campo Grande hoje. E aí eu falei, irmã Simone, e aí, tudo bem? Cadê o Rodolfo? Aí ela disse assim, ó, o Rodolfo foi fazer a prova, o vestibular para teologia. Quando a irmã Simone falou isso, cara, dentro da minha cabeça, eu ouvi muito claramente, é isso que você tem que fazer. Vai junto. Vai junto. Aí renasceu. Falei, não, agora é comigo. Agora Deus falou comigo. Só como ele tinha ido fazer a prova, né? Já não dava tempo de eu fazer naquele ano, 2008. E eu já estava no terceiro ano de administração. Então toda a circunstância contribuiu. Eu falei, vou terminar a faculdade de administração. E aí, quando eu estava no quarto ano de administração, eu fiz o vestibular para teologia, né? Passei, tive assim, pela providência, passei na primeira tentativa. Amém. E terminei a administração ali em dezembro de 2009 e comecei teologia em fevereiro de 2010. Então, assim, foi esse processo. Nesse domingo à noite, né, no dia do vestibular de 2008, para começar em 2009, Deus falou, é isso que eu quero que você faça. Né? E eu entendo, olhando para trás, né, se eu tivesse vindo para o colégio muito cedo, muito jovem, eu teria tido dificuldades no ministério. Né? Quando a gente falar um pouco mais sobre a missão, o jovem e tudo mais, aí a gente volta nesse ponto aí. Né? Então Deus conduziu de maneira maravilhosa e aí deu tudo certo. Em 2010 eu comecei a faculdade de E teologia. de 2010 a 2013, você se formou em 4 anos ou não? 4 anos. Bênção de Deus. Com certeza, e eu gosto muito de ouvir histórias de pastores e tal, e com certeza também o senhor tem muitas histórias e muitas coisas, né? Principalmente aí na época de comportagem. O senhor fez comportagem ou não? Cortei 7 férias. Provavelmente quando comporta, faz alguma coisa e tal, sempre tem aquelas histórias que o pastor leva no coração e gosta muito. O senhor tem, assim, alguns pontos da época de faculdade, de comportagem que marcou muito a vida do senhor ou não? Que firmou o senhor nesse caminho? Cara, alguns momentos, né, confirmaram aquilo que Deus queria mesmo para mim. Eu nunca tinha comportado. Eu tenho ainda, né, um amigo que foi o meu diretor de clube desbravador. É pastor lá no Espírito Santo hoje. Odair o nome dele. Ele foi meu diretor de clube, aí ele era o comportor efetivo e ele vivia me chamando para ir comportar com ele. Cara, acho que não é para mim e tal, não me identifico. E aí ele deixou de ser efetivo, foi fazer teologia lá no IAN, ele se formou em 2004. E aí ele foi para a área de publicações e ele continuava me chamando, vamos comportar. Gente boníssima. Conhece, cara? Conheço demais. Pois é. Pode falar o apelido dele, não? Não. Pode. Não, os caras da turma, né? Quando eu falo, você conhece aí a Aldair, cabeça de coxinha e tal. Cabeça de coquinho. Então, ele formou, né? Foi para a área de publicações e vivia me chamando, né? Vamos me comportar e tal. Aí um dia eu falei com ele assim, falei, cara, se algum dia acontecer de eu ir pro colégio, aí eu vou comportar com você. Quando eu fiz o vestibular, em 2009, ele viu o resultado antes de mim, cara. Aí ele entrou em contato comigo e falou, agora você vai ter que vir comportar comigo. E assim foi. Ele estava como departamental de publicações Não, ele já tinha ido para a União Noroeste. Ele estava na AAMO. Nessa época, em 2010, eu estava estudando na Bolívia, na UAB, e ele foi lá, ele recrutou uma galera, a gente comeu uma pizza lá, mas ele não comeu. Eu até vou mandar um abraço pro pastor Daí aí, ele não comeu na Bolívia, não sei porquê, ele ali ficou meio receoso. É mesmo? Não sei, cara, eu não vou comer não, eu não sei, acho que deixa pra lá. Alguém tinha que continuar a rota de comportar e falou, se eu passo mal aqui, não consigo, né? acho que foi Continuar isso. recrutando. Mas aí, ele entrou em contato comigo, você vai ter que comportar, beleza, eu fui pro colégio, né? Cara, ir pro colégio foi uma experiência fenomenal, porque a minha vida toda, até ali os 26 anos, quando eu vim pro colégio, acho que eu já estava com 27 para 28,
Era Minas e Espírito Santo. Minas, eu nunca tinha saído desse caminho. E não é Minas, toda Minas. É ali o leste de Minas, né? Exatamente. Aí eu vim pro colégio, né? Deus conduziu tudo. O dia que eu fiz a primeira fase lá no Espírito Santo, tinha que vir fazer a prova presencial, a entrevista aqui, né, no colégio, no NASP. Deus conduziu tudo de maneira sensacional. Aí eu vim pro colégio, chegou o meio do ano, primeira férias de comportagem, aí Tava tinha lá. que cumprir minha promessa, né, com o Odaí. Fui comportar em Rondônia, cidade de Ariquemes. Rapaz, Cara, do outro lado do país, um lugar exatamente. totalmente diferente. Nunca tinha andado de avião, cara. Que louco. Pensa num medo, cara. Até hoje não gosto. Ô, deixa eu tirar uma dúvida. Quando você anda de avião na comportagem, é a pessoa que tem que pagar ou a campanha dá a passagem? Ele normalmente a campanha compra a passagem para você e você já chega lá devendo. Ah, então é você que tem que pagar ainda a Exatamente. passagem para ir de avião. Olha só. Exatamente, Você chega lá, você já tá com um Já é um débito aqui. incentivo, né? Exatamente, já é. Aí, rapaz, cheguei em Ariquemes. Veja, eu tava estudando Engenheiro Coelho, isso era meio do ano, frio, meu amigo. Eu desço em Ariquemes, um calor tremendo. Aí vou para a campanha, né? A gente ficou no setor 3, lá em Ariquemes. A casa onde estavam os alunos ficava muito perto, quase em frente à igreja do setor 3. E minha esposa e eu fomos juntos. Aí eu fui para ficar no quarto da igreja, né? Paz, um calor, um calor. Chegamos lá no meio da semana. Aí no sábado saímos, né, à noite para fazer um lanche. Quando voltamos para a igreja trancada, cara. Meu Deus. Morava uma irmã no fundo da igreja, né? O terreno era bem grande. E eu avisei ela, né? Que Vamos sair, já que volta. tava falando, mano, vamos sair, mas a gente volta. Chegamos trancado, cara. Tivemos que pular o muro da Meu igreja. pai do céu. Cara, e eu pensando, Senhor, Se alguém vê os já comportores pensou? A polícia passa aqui, cara. Misericórdia. Até eu explicar o que eu tô fazendo, a cor já não ajuda muito. Mas beleza, né? Entramos naquele quartinho, eu chorei muito, cara. Chorei. Porque é o seguinte, né? Nunca tinha comportado, longe, longe de tudo aquilo que eu já tinha vivido, né? É uma cidade diferente, uma estrutura diferente. E assim, ó, eu tinha uma vida estabilizada no Espírito Santo. Minha esposa era funcionária pública, eu trabalhava como mecânico, né? Então, assim, a gente não nadava em dinheiro, mas tinha uma vida tranquila, né? Não pagava aluguel e agora estava pagando aluguel. Então, foi assim um momento de virada de chave mesmo. Mudança radical, né? Exatamente. E aí Deus vai quebrantando a gente também, né? Porque eu pensava, pô, eu tô recém-formado em administração. Para isso aqui que eu me formei, cara, em O que que eu administração. vou fazer da minha vida, cara? Exatamente. E aí, cara, trabalhando, né, conheci muita gente, tenho amigos até hoje dessa campanha. A gente tem o grupo ali da nossa equipe de comportagem, né? E nessa campanha tinha muita gente lá do IAN? Tinha algum estudante lá? Cara, a campanha era a maior parte do pessoal de AN, né? Foram alguns do NASP, mas a maior parte da campanha era do IAN. Quem tava lá? Lucas Queixinho. Lucas, ex-queixinho agora, né? Agora tá na nova skin, né? Ex-queixinho, Valdinei, que está em Minas, o Agton, O Agton. também está na Mineira Central agora. Departamental de Jovens Trabalhadores? MDA. Ele foi jovem na Mineira Leste, Mineira né? Leste. Agora na Mineira Central ele está só com o Desbravador e Aventureiro. Legal. Eliabe, não sei se chegou a conhecer Eliabe. Eliabe era o líder da campanha. Tá no Rio de Janeiro. Hamilton. Foi. Hamilton agora é secretário da Associação Bahia. Mas só fera. Só fera, Só esse águia. cara. Fernando Flowers. Esse aí tava de penetra lá, eu tava de penetra. Eu tinha que ficar ouvindo a zoeira dos caras, né? Porque o IAN forma pastor, né? O NASP forma teólogos, cara que não entende de igreja. Então eu passei por isso. Rola essa rivalidadezinha entre Tem aspas, né? tem essa competição aí. Saudável, né? Então, assim, uma campanha muito boa e fiz muitos amigos ali. Nós temos um grupo, né? O nome do grupo dessa campanha chama Férias, porque o sonho era que a gente tirasse férias junto uma vez na vida. Mas Não curtir aconteceu só não ainda. pra vender. Não, exatamente. Não aconteceu ainda, viu? Todo mundo formou lá em 2013, mas não aconteceu. Então, assim, fomos para lá.
minha esposa e eu. E aí separamos, né? Assim, os líderes, né, colocaram ela em uma área, eu em outra área. E minha esposa, se eu não tinha saído do Espírito Santo, minha esposa não tinha saído da casa da mãe dela. Minha esposa chorava demais, cara. Nossa, aí chegou um ponto que eu falei, amor, vai pra casa da sua mãe, né? Mandei ela embora da campanha. Que eu não aguentava trabalhar vendo minha esposa sofrendo daquele jeito, cara. É, emocionalmente é pesado, assim, né? O primeiro impacto, né? Então. Mas aí, enfim, a campanha foi desenrolando e tudo mais. E aí chegou o dia do acerto, né? A hora que a gente entra no quarto do líder para fazer o acerto. Filho chora e a mãe não ouve. Exatamente, meu amigo. Eu ouvi os caras que faziam o acerto antes de mim lá para falar, rapaz, o negócio é feio, viu? Enfim, cheguei na campanha, no quarto do líder, fiz o acerto. Aquelas passagens, né, que eles tinham comprado, tal, pagou, despesa de campanha, pagou. Me sobrou o lucro absurdo de R$ 7. Porra, rapaz, o número tá bem funcionando. Exatamente. R$ 7 de Bom lucro. sinal. Aí eu. Beleza, o que que eu vou fazer com R$ 7? Eu tinha só um semestre para pagar de aluguel, de mensalidade. Aí, rapaz, Ariquemes não fica próximo, né? Mas dá para ir para Bolívia, né? De Ariquemes. Aí tinha, não sei se você conheceu, Dogão, o Márcio, era um comportor bem cheinho e tal, né? Tinha um Siena. Márcio Gaúcho? Que era Cara, do NASP, o eu Marcelo? acho que é esse, cara. Conheço demais. Pois é. Legal, meu. Ele e o líder falaram assim, cara, vamos para Bolívia amanhã? Isso era sábado à noite. Acho que era sábado à noite. Vamos embora para Bolívia amanhã? Eu, com Nossa, R$ 7 no bolso, falei, cara, eu vou para Bolívia também, cara. Vou para Bolívia. Aí fui para Bolívia. Estamos lá, né? Vendo as coisas ali. Atravessamos o rio na voadeira, meu amigo. E eu com medo danado, na época eu não sabia nadar. O que é voadeira? É que um barquinho de alumínio, né? Você vai atravessando o rio. Cara, eu tô lá, minha mãe me liga. Minha mãe me liga, e aí, meu filho, como é que foi aí o trabalho e tal, né? Mãe, tô até visitando outro país aqui. Cara, aí é aquele momento, né? Assim, eu não tinha a menor chance de voltar pro colégio. O que você vai fazer com R$ 7 no NASP, cara? E aí, conversando com a minha mãe trabalhava em casa de família, até hoje ainda ela faz alguns serviços de faxina e tal. Então, assim, condição financeira muito precária, assim, né? Muito limitada. E aí, meu filho, como é que tá? Como é que foi? Eu falei, mãe, então, eu não queria dizer que ia parar, né? Porque eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça. O vestibular, eu ia tentar uma vez só. Falei com Deus, falei, Senhor, Se é pra ser, vai ser agora. porque assim, não é questão de arrogância, mas era sair muito da minha zona de conforto. No dia que eu fui fazer o vestibular, só voltando, 2010, dezembro de 2010, teve um momento lá em frente à entrada do prédio da faculdade ali, eu me retirei um pouco, tinha muitos alunos, né? E aí eu falei, Deus, olha, se eu não passar aqui, para mim vai ser um favor. Se eu não passar no vestibular, para mim vai ser um favor. Eu volto para casa, eu tentei. Então ninguém vai poder dizer que eu não tentei. Mas eu volto para minha vida, minha esposa continua trabalhando como funcionária da prefeitura de Vitória, eu na oficina ali, ou na área administrativa. Agora, Deus, tem uma coisa. Se o senhor não quiser que eu passe, eu volto para casa aliviado. Só eu não quero deixar de entrar no curso para me manter na minha zona de conforto. Tá? Que se o senhor quiser me reprovar, tranquilo, não tem nenhum problema. Agora, eu não quero ficar reprovado para continuar na minha zona de conforto. E aí fui fazer a prova, passei e tal. E aí eu tinha terminado o primeiro semestre, tudo tranquilo, sem estar reprovado em nenhuma matéria. Só que não tinha como voltar para o colégio, né? Com R$ 7 não tinha como, meu amigo. Meu aluguel na época era 360, só o aluguel, né? Aí minha mãe me liga, e aí, meu filho tal. Eu falei, então, mãe, tal, não vai dar para. Vou ter que dar uma suspendida, trancar o curso e tal, porque não fui tão bem na comportagem e tal. E aí ela falou assim: você precisa de quantos para voltar? Eu falei, mãe, eu precisava de pelo menos 2.000 para começar a voltar, fazer a rematrícula, pagar o aluguel e tal, e algumas despesas lá. E aí minha mãe falou assim: não, fica tranquilo, filha. Na terça-feira esse dinheiro vai estar na sua conta.
Cara, ali eu senti que realmente Deus queria que eu continuasse. E aí voltei, né? Fiz a rematrícula, A primeira campanha do senhor foi no meio do ano? Foi no meio do começo? ano, Foi no meio foi do meio ano. do ano, final de junho e O senhor julho, já né? tinha feito um semestre de Já tinha faculdade. feito meu primeiro semestre. Aí voltei, me rematriculei, continuei estudando, e aí fui comportar nas outras férias. Então, esse foi um primeiro momento, assim, que eu senti Deus confirmando ali aquilo que ele tinha me chamado para fazer mesmo. Que legal. E daí para frente não tive problema, cara. Nenhum, assim, não é que eu não tenha tido dificuldades, mas eu não tive dúvidas de que eu terminaria em 4 anos. E foi assim, graças a Deus, até o final, cara. E é engraçado que assim, a gente, como pastor, são vários momentos de confirmação, né? É o desejo, passar no vestibular é uma outra situação, né? De confirmação. Você conseguiu o estipêndio é uma outra confirmação. Concluir o curso, uma outra confirmação. O evangelismo, O um momento evangelismo crucial. crucial, né? Terceiro ano ali, você Sim. tá ali naquela é a primeira experiência de campo mesmo, Uhum. propriamente dito, né? É. E você se forma e tem uma outra confirmação que é essa tão importante, para não dizer a mais importante de todos, que é a igreja efetivar o teu chamado, né? Você se formou em 2013, né? Eu lembro, eu era contemporâneo, me lembro da tua formatura lá. E aí vem o chamado. Primeiro chamado, Associação Paulista Central, Campinas, né? Exato. Eu tive 2 chamados, né, Sim. assim, 2 convites, né, a gente fala chamado, mas são 2 convites, um para o Espírito Santo e um aqui para a Paulista Central, né. O Espírito Santo seria a cidade que o senhor frequentava lá ou não? Não, a princípio, o presidente lá da Associação Sul Espírito Santense, ele disse que eu ia trabalhar como evangelista assistente na cidade de Cachoeiro. Então foi a conversa inicial era essa. É lógico que muita coisa pode mudar, né, mas a conversa inicial era essa, não era para ficar em Cariacica ali, que era onde eu morava. Eh Até porque a sede da associação ficava em Cariacica, né, e dificilmente Começa. o começa na sede, né. Então eu tive esse chamado, esse convite para o Espírito Santo e um convite para trabalhar na Associação Paulista Central, ali com a sede em Campinas. E aí você tem que escolher, né, eu nunca tinha, como disse, né, eu nunca tinha saído do Espírito Santo, Minas. E quando eu venho para São Paulo, a igreja em São Paulo, ela é diferente. A visão da igreja em São Paulo, da membresia, da administração, é diferente. Né, mais para frente, mais arrojado, assim, no sentido de crescimento. Lógico, né, que a cultura de São Paulo contribui para isso, né? Mais recursos e tudo mais. Então eu quis experimentar, trabalhar. E aí, aconteceu assim que eu tive o privilégio de sair do seminário e ir direto para o distrito. Então já fui direto para o distrito e assim, em Campinas. Pertinho de onde você se formou, já estava meio ali. Uma mega cidade, né? É. Mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade que pulsa como São Paulo, né? Sim. Industrializada, bem desenvolvida. E fala pra gente assim, Fernando, como é que foi essa primeira experiência? Sou formado, cheguei, agora sou pastor. Minha primeira comissão, meu primeiro sermão, como é que foi esse impacto? Cara, eu fui apresentado dia 18 de janeiro de 2014. Isso foi a data da minha apresentação. O pastor Stevenson era o secretário da PAC, foi me apresentar. Preguei na igreja de São Domingos, no horário da escola sabatina, e aí fui para a sede do distrito. O meu distrito tinha 5 igrejas. 5 igrejas. Né? Eu já conhecia 4, porque durante o quarto ano da faculdade eu trabalhava aos finais de semana nessa região. Eu auxiliava ali o pastor Marcos, junto com um amigo de turma que me chamou até para trabalhar lá, o pastor Weber, está em Diadema hoje. Grande Ebinho, abraço, amigo Ebinho. Pois é, o cara de missão é bem um cara de missão, né? Se quiser trazer ele aqui um dia, vai ser Claro. bênção também. Tem muitas experiências na área de missão e tal. Ele fica até brincando, né? Porque ele foi para a África no período da faculdade, Aham. e aí ele fica posando de missionário transcultural, e aí tem essa zoeira entre nós aí. Atravessou o oceano, né? Pois é. Ele fala, rapaz, você é um missionário, ficou no hotel e tudo mais. Fui fazer savana lá. Pois é, rapaz. Mas é um cara fera, pastor Weber. Foi através dele que eu fui trabalhar nos finais de semana em Campinas. Acabei conhecendo a administração da PAC e recebi o chamado para lá. Então eu já conhecia, das 5 igrejas, eu conhecia 4. Né? A sede, que era o Santo Antônio, eu não conhecia. Aí chego lá, né, na igreja. É aquele misto de emoção, né? Foram 4 anos de
desde o nascimento, né, com essa ideia, 4 anos de faculdade e tal. E o maior choque foi na minha primeira comissão, ali na sede da igreja. Porque eu já tinha ficado muitas vezes como membro, né? Sentado no banco, né? Sentado no banco ali, o pastor conduzindo, presidindo a comissão. Mas quando eu me parei diante dos membros da sede do Jardim Santo Antônio, anciãos mais vividos que eu, Barbas brancas, cabelos brancos. cara, eu na hora assim deu uma travada, falei, e agora? Quando o senhor tinha? Tava com 31, 32, 32 32 anos. anos, 31 para 32 anos. Aí é que foi assim um choque, cara. Um choque. Porque aí as pessoas esperam, né? Que você fala, ó, nós vamos nessa direção aqui. Então, esse foi um grande choque para mim no início do ministério. Mas Deus sempre foi muito bondoso comigo, né? A graça de Deus é. Quantos anos o senhor durou nesse primeiro distrito? Eu fiquei 3 anos nesse primeiro distrito. O meu distrito, embora fosse em Campinas, ele era um puxadinho do Maranhão, cara. Na região ali do aeroporto de Viracopos, Tem muitos, né? tem muito maranhense. Então, o meu distrito era assim, 80% maranhense, 15% baiano, e os outros 5% era filho de maranhense ou filho de baiano. Cara, mas foi uma experiência, assim, sensacional. 3 anos, eu ficaria o quarto. Mas aí houve uma necessidade de fazer mudanças lá dentro de Campinas e tal, e acabou. Passou a mesa que faz as transferências, eu fiquei. Falei, opa, tô suave, cara. Meu distrito muito bom de trabalhar e tal. Mão. Tá, conheci o pessoal e tudo. Aí o secretário me liga. Ele ligou, eu falei, pronto, vou mudar de associação, porque já mudou aqui dentro, né, e tal. Aí, ó, você é o pastor do novo distrito, Jardim Samambaia. Aí foi minha primeira troca de distrito, né, dentro de Campinas ainda e tal. Eu tinha trabalhado na igreja de Samambaia. No segundo ano, quando a gente sai para fazer prática de pequenos grupos, eu fui para a igreja de Samambaia. Então, em 2011, eu tinha trabalhado lá já. E aí eu volto em 2000 e... Eu comecei, foi 14, 15, 16 no Santo Antônio. Aí eu volto em 2017 para pastorear a igreja. Foi uma experiência muito boa, líderes sensacionais. Vou mandar um abraço também lá pro pessoal do Samambaia, irmão Edmilson ali, né? Não sei se é o primeiro ancião ainda, mas um homem de Deus, irmão Edmilson, a Adriana, os filhos, né? O Davi, a Vivi, e todos os irmãos ali, o Carlinhos, a Sandra, muita gente boa, cara. Marca a gente, né? A gente Demais da conta, passa. cara. E Demais. sabe, o que mais me pega nessa história de pastor é nessas transferências, né? Porque vocês se apegam às pessoas e tem os amigos e tal, e aí de repente dá essa mudança, né? E como que foi? Por exemplo, eu sei que estava meio próximo ali e tal, Campinas, apesar de ser grande, mas estava pelo menos ali em Campinas. Como que foi essa primeira mudança de distrito do senhor? Foi triste também ou não? Cara, a gente sente muito. Quando eu saí do segundo distrito para vir para Santa Terezinha e Tararé, a Jaque, né, esposa do Josiel, é, o Josiel também é um cara assim muito fera, eu gosto muito dele, né? A Jaque, esposa dele, gosto demais dela também, falou: Ô pastor, você entra na vida da gente e agora vai embora? E aí eu falei com ela assim, eu falei, olha, eu só pude entrar na vida de vocês porque vocês também entraram na minha. Então a gente realmente se apega aos membros, a gente se envolve, né, nas lutas e tudo mais. Então, assim, a mudança foi assim algo, porque foi o primeiro distrito, né? É aquela primeira paixão, aquela disposição e então assim, a gente sentiu a mudança e cada mudança a gente sente, cara, porque, ó, eu levo os membros da igreja na minha casa para fazer social, eu vou na casa dos membros e vai aniversário, a gente almoça junto e tal. Então, é muito intenso ali o envolvimento. Fica um pouco da gente ali. Não tem Você como, leva um cara. pouco dos irmãos, fica um pouco da gente ali, as nossas impressões e influência, né? Sim, E é gostoso essa troca. Todo mundo ganha com essa troca, sim, né? sim. A igreja ganha, Fogo você, sua novo, né? família, né? Exato. Então, acho que para o pastor, falando como pastor, eu acho que é enriquecedor para nós, no nosso Sim, ministério, porque são experiências que a gente viveu lá, que a gente vai poder aplicar em outros lugares. E os exato. irmãos também conhecem outros perfis de pastores, né? Sim, eu digo isso pro pessoal, né? Normalmente, até hoje, né? Eu tive 3 mudanças, né? Eh, Aí eu digo pro pessoal assim, o pessoal fala: "Mas pastor, não vai embora e tal". Eu falo: "Gente, é bom para a igreja que eu vá, porque tem áreas que eu amo fazer, mas tem áreas com as quais eu não me identifico. A igreja vai ficar deficiente. Por mais que eu tente apoiar, colocar um líder ali para fazer isso, né? É uma área, por exemplo, construção, é uma área deficiente para mim.
entendeu? Então eu busco um líder que seja bom nisso e tal, eu coloco ali. Mas a igreja acaba ficando deficiente. Então é bom para a igreja que haja mudança, né? Porque você também não agrada a todo mundo. Aliás, você agrada a todo mundo. Um pouco quando você chega, o restante quando você sai. Então você vai agradar 100% de qualquer maneira. Eu costumo dizer que pastor bom é aquele que passou e o que vai vir, né? Exatamente, né? O que tá ali, dá trabalho. Mas é benéfico para a igreja. Então, por exemplo, alguém se identificou comigo, né? Mas de repente outra pessoa não se identificou e faz parte. Isso não é que um é melhor que o outro, é natural, né? Então, assim, de repente eu passei ali 3, 4 anos, me identifiquei com o público, consegui atender bem eles. Vem outro pastor, vai se identificar com aqueles que não se identificaram comigo. Então a igreja vai crescendo de maneira igual. Então, a gente sente muito, mas é bom para a igreja. Muito bem. Vai ser minha última pergunta agora, tá bom? Partindo um pouco agora para o nosso objetivo do podcast Maranaters. O senhor, como pastor de igreja, pastor de ovelhas, qual é a sua maior dificuldade, assim que o senhor vê? A sua, tá, pessoal, agora, e aí contando também com a sua igreja, com a qual o senhor passou, em mobilizar os jovens da igreja para fazer a missão. Qual que talvez seja a sua maior dificuldade aí com isso? Bruno, hoje um grande desafio para a gente mobilizar a juventude é colocar a missão de maneira a fazer sentido para eles. Por que que a gente está fazendo isso? Se a juventude, a membresia de um modo geral, mas principalmente o jovem, se o jovem não entender o porquê ele está fazendo aquilo, ele não vai se envolver. Ele não vai se envolver. Eu me lembro das aulas do pastor Valdeci Lima, né? O Valdeci Lima é um pensador, né? E ele trabalhava conosco o tema do envolva-me para que eu entenda. Porque ele dizia assim, que se a pessoa não entender, ela não vai abraçar o negócio. Então hoje, nós como igreja, temos às vezes algumas ações que o jovem talvez não vai entender bem e vai, por que que a gente está fazendo isso? Então, nós precisamos adequar o nosso, entre aspas, o nosso produto é o evangelho. Mas nós precisamos adequar a embalagem de maneira a fazer sentido para a nossa juventude. Isso vai mobilizar eles. Que legal. E assim, esse tema é um tema assim muito importante, ao mesmo tempo gera em nós pastores, né? E o Bruno é líder de jovens também, uma expectativa para o futuro, né? Porque quando a gente olha para a igreja, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que a gente vê ela numa curva decrescente, não só de membros, mas de jovens principalmente, né? Eu confesso que quando Deus me deu o privilégio de visitar os Estados Unidos e ir na igreja adventista, para mim foi assustador, porque eu vi uma igreja, parecia que eu estava entrando na igreja nos anos 50, né? Não só o layout da igreja, como a programação, como a membresia, né? E assim, historicamente isso tem acontecido, por exemplo, na Europa, e parece-me, né, dado o cenário que nós estamos vivendo assim nos grandes centros, que o Brasil está seguindo o mesmo caminho. Na sua opinião, Fernandinho, o que que, como que a gente evita essa evasão de jovens? Porque a gente já falou, você já falou um pouco também, que é uma questão geracional, né? A visão do jovem hoje, sei lá, a quantidade de informação que ele tem, o mundo que ele vive é completamente diferente. Mas eu costumo pensar o seguinte, não sei se você vai concordar comigo. As pessoas continuam nascendo, crescendo e morrendo do mesmo jeito, Sim. né? O comportamento humano não mudou, é o mesmo. A gente sente ciúme, inveja, desejo, sonhos, né? Uhum. Somos os mesmos seres humanos. Num outro contexto histórico, mas cheio de sentimentos e eu acho que o mais importante, imagem e semelhança de Deus, né? Como que nós, agora como líderes, não só pastores, mas um líder de jovem que está assistindo, como que a gente consegue engajar o jovem, fazer essa missão ter sentido para ele, para que seja uma solução para a evasão deles da igreja? Dogão e Bruno, eh, nós existimos como igreja para missão, tá? Eu tive um líder que ele fazia uma pergunta, né? A igreja de Deus tem uma missão ou a missão de Deus tem uma igreja? A missão de Deus tem uma igreja. Então, se nós não atendermos à missão de Deus, a gente não tem por que existir, né? Agora,
essa é uma parte um pouco complexa. E eu gosto de pensar as coisas por uma questão de característica minha. Eu gosto de entender as coisas, o processo. Se eu não entender o processo, eu vou ter dificuldade em vivenciar aquilo. E a missão, ela tem um processo. Ela tem um processo. E eu vejo que, como igreja, nós temos falhado um pouco nesse aspecto, e eu já explico o que eu quero dizer. Eu tenho estudado isso já há alguns anos e estou escrevendo sobre isso também, né? Por causa de questão de estudos que eu tenho feito, eu escolhi escrever sobre isso, sobre discipulado. Essa é a minha paixão, discipulado. Abriu um parênteses aqui, o pastor Fernando Flores está cursando, inclusive, um mestrado em missiologia, né? É isso. Lá no NASP Engenheiro Coelho. Primeira mão, hein? Primeiro, Comecei no ano passado, né? Foi sensacional as aulas de contextualização, a história das missões e tal. E aí eu escolhi, na hora de escrever, escolhi escrever sobre discipulado, que é algo assim que eu já venho estudando isso desde a época que eu estava trabalhando em Campinas. E a igreja, nos últimos anos, a igreja adventista tem falado sobre discipulado. Agora, tem um aspecto do discipulado que a gente não tem dado assim uma atenção, né, nos materiais que eu tenho estudado e tudo mais, que é o start, o start de fazer discípulo. Eu vou tentar sintetizar aqui, mas Jesus ele dá a grande comissão em alguns textos bíblicos, nos evangelhos, e eu gosto de pegar o texto de Mateus 28, do 18 ao 20. Primeira razão que Jesus apresenta ali: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ou seja, o que ele vai dizer depois disso, depois do portanto, é em função do que ele disse antes. Ele disse: olha, eu sou o dono desse negócio aqui. Então, a nossa juventude hoje ela precisa entender uma coisa: Jesus ele é Salvador, mas ele é Senhor. E como Senhor, que tem toda a autoridade, ele nos deu uma ordem. Se eu não me envolvo na missão, eu estou desobedecendo a Cristo. Isso precisa ficar claro para mim, né? Aí depois de Jesus dizer assim, ó, por causa da autoridade que eu tenho, eu vou dar uma ordem para vocês. Aí ele vai dizer: vão, façam discípulos, batize esses discípulos e ensine esses discípulos. Então, o primeiro passo está em fazer discípulo. Fazer discípulo. E nós precisamos dar uma atenção especial a isso. E aí, Brunão, é onde eu digo que a igreja precisa fazer ali alguns ajustes nisso aí. A igreja tem trabalhado esse ponto, tem buscado desenvolver nesse ponto. A igreja me deu a oportunidade de estudar, então a igreja tem investido nisso, né? Eu chego na igreja e pergunto assim: irmãos, qual é o primeiro passo que eu preciso dar para ser um discípulo de Cristo? Então, as respostas vêm as mais diferentes, menos aquilo que a Bíblia diz que eu preciso fazer. Entendeu? Posso fazer um teste com você, Brunão? Ih, Vou colocar rapaz. você agora Vamos lá. na mira da verdade. Brunão, você tem quantos anos de Hoje eu adventista? tô, desde quando eu me conheço por gente, tô com 28 anos. Então, beleza, 28 anos de adventista. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo, Brunão, que eu preciso dar, ou a primeira decisão que eu preciso tomar para dizer assim, ó, eu sou um seguidor de Jesus? Talvez conhecer o mestre. Não sei se essa seria a resposta que o senhor pretende que eu dê, mas Não, fica a tranquilo. gente falou sobre isso em algum dos episódios passados, e a gente falou sobre a grande comissão, e eu falei que para a gente ser discípulo, a gente tem que conhecer o nosso mestre. E a ordem que ele deu foi batizar as pessoas. Então, para a gente ser discípulo de Jesus, a gente tem que ver se essa balança está funcionando, se a gente está batizando as pessoas. Esse eu acho que é o equivalente aí do discípulo de Jesus, né? O batismo, talvez. Ok. Eu tenho pregado nas minhas igrejas que nós precisamos ter uma missiologia. Por isso que eu fiz a você aquela pergunta, que você falou que era o meu pescoço. Eu tenho pregado na igreja, nós precisamos ter uma missiologia mais bíblica. Jesus ele disse assim, ó, em João 13, só abrindo um parênteses aqui. Em João 13, ele vai dizer assim, ó, ali
verso 33 e 34. Se vocês se amarem uns aos outros, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Saberão que nós somos pelo amor. Exatamente. Em João 17, Jesus, ele orando, né, por si, pelos seus discípulos imediatos e por nós, ele diz assim: Pai, que eles sejam um. Porque se eles forem um, como nós somos, se eles forem um, como nós somos, o mundo vai crer que tu me enviaste. Então Jesus, ele coloca duas bases ali para a missiologia da igreja: amor e unidade. Quantos dos nossos treinamentos têm tratado disso? Tem batido nessa tecla, beleza? Aí eu volto então para a questão: qual é o passo inicial para eu dizer que eu sou um discípulo de Cristo? Jesus foi muito claro. Mateus 16, 24, ele diz assim, ó: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, antes negue-se a si mesmo. Aí tome a sua cruz e siga-me. Então, nós hoje elaboramos estratégias para mobilizar as pessoas, para envolver as pessoas no trabalho. Só que nós esquecemos que Mateus 28, ele diz assim, ó: faça discípulo. E ninguém pode dizer que é um discípulo de Cristo até que tenha renunciado a tudo, que é o que vai dizer Lucas 14. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem e à própria vida, não pode ser meu discípulo. Hoje, a gente chama a juventude para se envolver no Caleb. Muitos não querem. Se chama a igreja para se envolver na missão. Muitos não querem. Por que não querem? Porque ainda não entendemos que não é a minha vontade, que não é o meu querer. Para eu me tornar um discípulo de Jesus Cristo, eu neguei a mim mesmo. Então, o que o mestre está mandando eu fazer? Entende? Então, a mobilização, ela começa por aí. Então, e é muito interessante Mateus 28, porque segue uma sequência muito lógica. A gente não tem tempo para detalhar tudo aqui, mas veja, Jesus diz assim, ó: faça discípulo. Então, primeiro passo: ensine a pessoa que ela precisa negar a si mesma e morrer para o eu, porque tomar a sua cruz é isso. É uma outra pergunta que eu faço, né? O que significa tomar a cruz? Aí vem, é meu problema, é a doença. Nada disso. Isso não é bíblico. Jesus, quando ele diz assim, ó: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz, todo mundo entendeu. Porque nos dias de Jesus, quem pegava uma cruz, meu amigo, ele ia morrer. Então, negue-se a si mesmo, o que é impossível para nós fazermos. Pegue tudo que você tem. Exatamente. Só que assim, o nosso eu é tão forte que Jesus, ele linkou o negar-se a si mesmo com o tomar a cruz. Porque nós não conseguimos negar a nós mesmos. Então Jesus diz assim, ó: se você quer me seguir, você precisa negar a si mesmo. Só que você não consegue fazer isso. Então pegue a cruz, que é um instrumento de morte, e morra para você mesmo e se torne meu discípulo. Então, ó, faça discípulo. Mateus 28, né, 19. Faça discípulo. Ou seja, leve as pessoas a morrer para o eu. Depois que elas morrerem, batizem. O batismo não é sepultamento? Pronto. Então, o problema é que às vezes a gente está batizando gente que não morreu para o eu ainda. Aí você batiza uma pessoa que não morreu para o eu, você chama ela para ir fazer missão Caleb, ela não quer. Porque ela tem outras prioridades. Eu já conversei com jovens que disseram: pastor, ano que vem eu não vou assumir departamento porque eu estou com esses planos aqui, ó, eu vou fazer faculdade, vou fazer mestrado, eu vou correr atrás de emprego. E onde é que entra o reino de Deus na sua lista de prioridades para o próximo ano? Só que não morreu pro eu ainda. Entendeu? Então a gente está sepultando gente na água do batismo vivo. E é por isso, aí assim, ó, eu gosto de fazer essa comparação entre o mundo literal e o espiritual. Se você pegar alguém, por exemplo, se alguém quiser me pegar, jogar dentro do caixão, me enterrar vivo, eu vou fazer um barulho desgramado, meu amigo. Eu vou gritar, eu vou arranhar aquele Não vai caixão. ser fácil. Não, Vai meu se amigo. pegar fácil. Rapaz, eu vou ter uma força que eu nunca tive, meu amigo. Eu vou me debater, vai dar trabalho. Aí a gente pega uma pessoa que está lá fora, traz ela para a igreja, e sem ela morrer pro eu, a gente sepulta ela na água do batismo. Na hora que você bota essa pessoa dentro da igreja, ela vai fazer barulho. Ela vai arrumar problema. Ela vai espernear. Ela vai gritar. Ela vai ofender. Entendeu? Aí a hora que você chama essa pessoa para vir para a missão, ela não quer, porque ela não morreu pro eu. Entendeu? Aí Jesus, então, ele diz, ó: ensine as pessoas a morrerem, faça discípulos.
sepulte esse discípulo, e o batismo, além de sepultamento, é ressurreição, é novo nascimento. João 3, que é o texto da minha conversão, muito precioso para mim esse texto de Nicodemos. Nasça de novo. Quando a pessoa nasce de novo, ninguém nasce grande, todo mundo nasce criança. E quando você nasce, você precisa o quê? Aprender. Aí você entende a ordem de Jesus. Ensine a morrer, sepulte e já traga de volta a vida, ensinando-os a guardar todas as coisas. E aí Jesus ainda promete, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, mobilização começa por aí. A gente entender que se eu sou um seguidor de Cristo, eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Então, quando a igreja entender isso, a missão vai explodir. Porque a pergunta não vai ser: ah, que horas vai ser? Vai ter comida? Vai ter lugar para ficar? Ah, vai ter transporte? Não, a pergunta vai ser assim, ó: o que que o meu mestre quer que eu faça? É isso. Paulo se apresentava como servo, escravo de Cristo. Então é o que o dono quer. O dono desse negócio é Jesus. Você falando aí, eu fiquei aqui imaginando, né? Pensando no contexto dos discípulos ali, Jesus falando, ó, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Que momentos antes eles estavam discutindo quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda, quem ia ser importante, quem ia ser protagonista, quem era o preferido, né? E aí Jesus falando, ó, cara, eu vou morrer. Por isso aqui, eu vou morrer. É isso que vocês querem? Então esqueça isso. Então é isso. Eu ouvi recentemente não me fugiu agora o nome específico da pessoa, mas uma pessoa importante dizendo o seguinte: quando você tem prioridades, você não tem uma prioridade. Então não existe prioridade. Prioridade é única, né? E você acha que foi no ponto crucial, que é a questão de ter a eternidade como prioridade. Eu acredito muito nisso. Porque as demais coisas, Jesus disse que não serão acrescentadas, né? Se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele não está falando assim, ó, coloque o reino de Deus como uma das suas prioridades. Não, coloque ele como o motivo central da sua existência. E o resto eu vou acrescentar. A gente trabalha, a gente forma família, a gente viaja, a gente sonha. E nada disso é demérito, é bênção. Não, Faz parte da vida, sim. mas não é o foco, né? O foco é o É, céu, né? Dogão, a Bíblia mostra que Deus não tem problema nenhum em dar recursos financeiros para gente. Aliás, Deus não tem problema em dar nada para gente, né? Deus está disposto a entregar para gente. O que a gente quiser, Deus está disposto. Agora, se aquilo vai se colocar entre nós e Deus, aí ele não dá para o nosso próprio bem. Veja, por exemplo, Abraão. Tudo que Abraão queria era o filho da promessa. E Deus tinha dito que daria. Quando Deus deu, Deus precisou colocar Abraão à prova nesse ponto. Exato, o jovem rico. Não depende do filho. Eu te dei o filho, depende de mim. Exato. Então, Abraão, continua com o olhar no lugar certo. Entendeu? Foi eu que te dei esse menino. Então, assim, ó, eu preciso ser o primeiro aí. Então, esse foco na eternidade, ele é vital para a gente querer morrer para si e seguir a Jesus Cristo. E aí, obviamente, existem outras coisas, né, para a questão da evasão. A gente conversava aqui, né, a questão de entender que pecado não é só o que você faz ou deixa de fazer, né, porque na igreja, às vezes, a gente olha as pessoas fazendo coisa errada, né, e aí as pessoas se convertem, e a gente fala assim, poxa vida, eu não tenho essa experiência de conversão e tal. Então, assim, uma das coisas que seriam muito úteis para a nossa juventude também permanecer firme é entender a condição humana, que é a condição de pecador. Então, independente se eu bebo, se eu fumo, se eu estou na prostituição, não, eu nasci na igreja, cresci na igreja, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui para balada. Meu amigo, é um pecador carente da graça de Cristo. E se eu entender isso, isso vai me ajudar também a permanecer na igreja, né? Então, são vários detalhes, né, que fazem parte da caminhada cristã. Mas eu colocaria esses dois aqui para envolver a juventude na missão. Entender o processo, morrer para o eu e seguir a Cristo, e entender que nós precisamos morrer porque nós somos pecadores. Então, o pecado ele acabou comigo, acabou com a humanidade. Então, o que eu sou sem Jesus precisa morrer mesmo. Precisa morrer mesmo. E aí, só para finalizar aqui, é interessante, né, que Jesus diz assim, ó, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Você não consegue negar a si mesmo? Tome a cruz e morra. Só que se a gente for pensar, a cruz é um instrumento que ninguém consegue tirar a própria vida na cruz.
Quem consegue se pregar na cruz? Ninguém consegue. No dia de Jesus tinha outros métodos, né? Que o cara poderia, ele mesmo, tirar a sua vida. A espada, envenenamento, pular de um lugar alto. E Judas fez isso. Foi lá e tirou a própria vida, né? Por que Jesus mandou pegar a cruz, então? Porque ele era cruel? Não. Porque, na verdade, Jesus ele sabe que a gente não consegue negar a gente mesmo. E ele sabe que nós não conseguimos matar o nosso eu. Então, a cruz é um oferecimento. Ele diz assim, ó, se você tomar a decisão de aceitar a cruz, eu vou matar o seu eu. Através do Espírito Santo, eu vou matar o seu eu na cruz. A cruz é um gesto de graça. Eu reconheço assim, ó, imagino, toda manhã quando eu levanto, aí eu vou dizer assim, Senhor, tenho mais um dia pela frente. Eu posso viver comigo no controle ou o Senhor no controle. O único jeito do Senhor estar no controle é eu ficando pregado na cruz. Então, eu vou pedir que o Senhor me pregue na cruz. E eu quero viver esse dia pregado na cruz. A gente cita Paulo, estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas a gente não vive isso. Quando o irmão fala mal de mim, aí eu quero resolver. Quando a pessoa não faz o que eu quero, quando a minha ideia não é aceita, eu quero resolver. Não. Não tem Fernando mais. Eu estou crucificado com Cristo. O que o crucificado faz? Nada, ele está morto. Então, Jesus ele tem um oferecimento de graça para nós. Assim, ó, eu vou matar você na cruz. E ainda o soldado romano ficava ao pé da cruz, né? Vigiando o crucificado para o pessoal não vir tirar. Esse soldado tem também, o Espírito Santo. Quando eu quero fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo está ali. Opa, calma aí. E te orienta, pecador, exatamente. Então, Deus faz tudo, cara. Deus faz tudo. Eu preciso aceitar isso. Falar assim, realmente, a vida que o Senhor tem para mim é melhor. Então, eu vou ficar na cruz e dirija a minha vida. Eu vou fazer o que o Senhor mandar. É para pregar, eu vou pregar. É para amar, eu vou amar. É para perdoar, eu vou perdoar. Quando nós entendemos esse processo, cara, a igreja vai passar por uma explosão na área missionária que a gente não viu ainda. Mas em breve veremos. Veremos. Top demais, né? Foi muito bom, né? Que Fernandão, bênção, pastorzão. obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Maravilhoso ter você aqui ao longo desse episódio. A gente aprendeu muito. Conheceu um pouco mais, né? Sobre a sua vida, a sua jornada, ministério. E eu queria, assim, o Bruno também vai fazer os agradecimentos. Eu queria que no final deixasse um recado para o jovem, né? Às vezes o jovem pensa assim, cara, mas o que eu posso oferecer? O que eu tenho para oferecer? E às vezes é um entrave para muitos chegarem e se envolverem, né? Então eu queria que você deixasse no final um recado especial para o jovem. Pastor, lá vai a frase da noite. A gente não falou Frase da muito noite. as frases. As frases. As É que a gente frases. tem o costume sempre ter uma frase de impacto, né? Isso é bom Então manda a frase. A frase da noite, ou do dia, ou da tarde, não seja lá o horário que você for assistir. Madrugada, A a hora frase que é você a tá assistindo. seguinte: presta atenção, jovem poderoso que está assistindo aqui nosso podcast. Se você se acha tão maduro a ponto de não sentar para ouvir o que o outro tem para dizer para você, o próximo estágio da sua vida é o apodrecimento. Uau, o cara é bom nas frases. Viu? Repete, pastor, repete. Se você se acha tão maduro a ponto de não precisar sentar para ouvir o que o outro tem para dizer, o próximo estágio da sua vida é o apodrecimento. Eu repeti mentalmente aqui, achei fantástica a frase. Quando a Impactante. gente precisa, pastorzão, aprender, e eu tô crescendo muito com esse podcast, eu agradeço muito a Deus por fazer parte disso. Eu conheci a história do pastor Fernando muito bem, e esse final para mim foi sensacional. Você vê, né, que eu respondi totalmente errado do que era para fazer. Eu tenho essa cultura da igreja dentro de mim, e a gente vê que a igreja precisa mudar. E para isso a gente precisa ter o coração ensinável. Eu acho que isso é o que talvez falte muita gente na nossa igreja. Um coração ensinável, não aquela pessoa que seja arrogante, que acha que sabe tudo, mas a pessoa que seja um coração ensinável para que as coisas possam se amoldar de acordo com o que precisa, né? É isso aí, pastor. É isso aí. Dá o seu recado naquela câmera ali. Bom, eu quero agradecer primeiramente o convite, né? Tá aqui com Nossa, vocês. é o primeiro de muitos, né? É Você isso. vai ser figurinha marcada aqui, cara, Rapaz, com a gente aqui. eu volto com alegria. Tem muita coisa dentro de missão pra gente conversar. Depois nós vamos fazer só sobre pescaria. Ou essa é outra área aí, hein? Pescaria, que o pastor Eu Fernando gosto, é hein, cara? pescador também. Olha, Mas ele não rapaz. conta história de pescador, né? Ele converteu nisso aí. Já morreu o eu dele. Não, o celular E o acabaram. pescador dele morreu já. Agora é pescador de almas, né? O celular acabou com agora a história do pecador, tá tudo filmado, então dá pra mostrar que é verdade. É verdade. Tem umas que extrapolam, né? Mesmo o celular.
Mas vai ser uma alegria estar junto aqui e que Deus abençoe também, né? O Maranators, que o podcast possa crescer, as ideias, né, chegarem a outras pessoas. E eu quero ter esse coração ensinável aí, tá bom? Quero ter esse coração ensinável. Vamos lá. Juventude do Senhor. Hoje eu estou com 43 anos, né? Então, dentro daquilo que a igreja estipula como jovem, já passei da fase um pouquinho, né? Mas eu quero deixar para você a seguinte mensagem. Não desista, tá? Continue na caminhada. Continue na caminhada. Em alguns momentos você vai sentir desânimo. Às vezes a gente fala assim, né? Você não pode desanimar. O ideal é que não desanime, mas o desânimo vai vir, tá? Então, quando você estiver desanimado, não tome decisão. Apenas prossiga naquilo que você abraçou. Tá? Então, continue. Outra coisa, lembre-se da graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa. Né? A gente canta isso, né? Maravilhosa graça. Então, viva pela graça de Deus. E lembre-se, o que você pode oferecer para a igreja? Se você fizer um estudo sobre a história da igreja, você vai ver que a juventude sempre foi a grande força de trabalho da igreja. Então, nós adventistas temos nos nossos pioneiros, a maioria era tudo jovem. Era jovem, então você tem muito a oferecer, tá? Muito a oferecer e Deus conta com você para alcançar outros corações. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. É isso aí. Uma salva de palmas, pastor Fernando Flores. Deus seja louvado. E você, jovem que está nos assistindo, não esquece, o Bruno já deu o recado no começo, e agora eu reforço esse recado. Curta, compartilhe, manda para o grupo da família, da faculdade, do futebol de terça, de quinta, mas compartilhe para que a mensagem chegue em outros corações. É nosso propósito expandir o Evangelho de Deus e a gente conta com você. Já estamos em todas as mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, já está espalhando aí a mensagem por todos os lugares como folhas de outono, né? Mas contamos aí com a sua contribuição, sua colaboração. Comente, né? Vai ali no YouTube, comente, dê ali. Vou até deixar um desafio, Bruno. O que você acha, jovem, você jovem que está assistindo esse podcast, chegou até o final, comenta aí. Qual é a sua participação nesse processo de engajamento do jovem? O que você tem feito? Conta uma experiência sua, da sua cidade, da sua igreja, algo que a sua igreja fez e que reavivou o ministério jovem da sua igreja. Compartilhe com a gente. Quem sabe alguém lendo a tua resposta aí vai se inspirar e essa sua experiência vai ser uma bênção para essa outra igreja. Então vamos fazer essa dinâmica aí. E uma meta de like. Qual que é uma meta de like para a gente dizer assim, olha, legal, o YouTube vai compartilhar, vai impulsionar esse vídeo aí. Qual desafio que você Eu deixa? vou começar baixo, porque a gente está começando agora, é um dos nossos primeiros convidados. Eu vou deixar, pastor, eu não tenho a mínima ideia de engajamento, então você me pegou de surpresa. Mas eu acho que 100 likes. 100 likes. 100 likes. É uma meta ousada. É uma meta ousada, é uma meta ousada. Mas 100 Mas likes, é isso aí. a gente tem na nossa igreja, só aqui em Sorocaba, mais de 5 mil jovens. Então eu acho que a gente consegue bater essa meta aí tranquilamente. Fechou 100 likes, então? Dá para chegar. O pastor Fernandinho vai divulgar no Cerrado, Boa, vai divulgar mas em todas na as hora. redes sociais e a gente vai bater Só aí essa já meta bateu rapidinho. 100 já. É isso. Fechou? É isso aí. Muito obrigado. Nós vamos encerrar com a oração. Vou pedir o Bruno, então, para fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Oremos. Pai querido, graças te damos porque nós entendemos um pouco sobre a tua graça hoje. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a cumprir a missão que o Senhor nos deixou. Nos use como pedras vivas do teu reino. Esteja conosco, nos abençoe, abençoe o jovem que está vendo esse podcast. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus e... Maranata! O Senhor logo vem!